Fala galera, e hoje o destaque é a maconha e a epilepsia refratária infantil. Duas alunas de Brasília, daqui de Brasília, pesquisaram a eficácia da cannabis e desse tratamento. Se liga nessa notícia logo depois da nossa vinheta. Fala galera, bem-vindos ao mundo da cannabis, eu sou o Sapão e no episódio de hoje vamos falar de um estudo que foi realizado aqui em Brasília, né, que é a sede do nosso Gambiras Studio aqui, que é o estúdio onde a gente grava o nosso canal, e foi feito por duas alunas do UniCeub, que é uma faculdade aqui de Brasília, e que acabaram comprovando com esse estudo sistemático, dos benefícios do CBD contra a epilepsia infantil, a epilepsia refratária. Mas antes de mais nada, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe o nosso conteúdo, comentem que isso é muito importante para o desenvolvimento aqui do nosso canal. Então, duas alunos do curso de biomedicina desse centro universitário de Brasília, né, do UniCeub, publicaram uma pesquisa que reforça o que outros estudos já vinham dizendo e que a gente já chegou até a publicar aqui em outras oportunidades, que mostram que a cannabis, a maconha, ela é eficaz, né, o tratamento canabinoide é eficaz no tratamento de crises epilépticas, principalmente aqueles casos de epilepsia refratária, que é aquela que não responde aos estímulos dos medicamentos normais. É uma espécie de epilepsia resistente. Então, o estudo ele foi realizado de uma forma bem minuciosa, né? Elas coletaram mais de 647 artigos e desses 600 e tantos artigos elas filtraram lá 320 e poucos artigos que tratavam só da epilepsia refratária infantil, né? Então ela excluiu os casos de epilepsia em adulto e outros casos que não se encaixavam na gama da pesquisa, né? No campo de pesquisa, e isso mostrou que o CBD, né? Que o canabidiol é eficaz. Isso já havia sido mostrado em outros recursos, né, em outros artigos, é eficaz na redução das crises epiléticas em pacientes pediátricos, né, nas crianças principalmente. Segundo o relato das pesquisadoras, né, das que produziram esse artigo, que é a Ana Carolina Guimarães e a Natasha Soares, a gente vai deixar ali alguma forma ali de vocês entrarem em contato com ela, sob supervisão da professora Jaqueline Coimbra Gonçalves Mozart, produziram esse artigo que chama A Eficácia do Uso do Canabidiol em Pacientes com Epilepsia Refratária ao Tratamento, uma revisão sistemática, que teve o objetivo de incentivar a realização de outras pesquisas da mesma natureza, né? Ou até de desenvolvimentos que possam facilitar com que essas pessoas tenham um acesso melhor e que possam contribuir para o crescimento e para o desenvolvimento desse sistema de tratamento e, quem sabe, acelerar o processo de criação de medidas efetivas que façam com que essas pessoas possam, com que esse tratamento chegue ao máximo de pessoas possível, né? Então elas deram uma entrevista, na verdade foi divulgado em vários portais, no Cichet, salvo engano em outros veículos jornalísticos, né? Mas elas deram uma entrevista que a gente pegou no Jornal de Brasília, em que elas explicaram a importância da terapia canabinoide para os portadores desse tipo de doença, né? Explicaram que existem tipos diferentes de epilepsia, que 70% da epilepsia não é essa que não atende aos estímulos do remédio, e que elas acabaram concluindo que esse sistema, que esse tipo de tratamento não evolui e ele não é mais utilizado exatamente por conta do preconceito que ainda é evidente na sociedade brasileira. Então ela diz lá na entrevista que é importante buscar alternativas para que essas pessoas possam entender a importância desse tratamento e possam ter acesso a esse tipo de tratamento. Então, quando elas estavam realizando esse estudo, né, essas biomédicas lá do CEUB, elas acabaram extraindo dessa análise desses artigos, 600 e tantos artigos, outros 325, e acabaram filtrando ali, com base na dosagem e na forma de tratamento, idade do paciente, tipo da epilepsia, intensidade das crises, acabaram filtrando em 25 artigos que elas utilizaram como base, né, dentre de artigos em português, inglês e tal, que elas utilizaram como base para poder chegar nessas conclusões, e o que elas conseguiram fazer nessa avaliação foi que desses 25 artigos, em 14 deles as convulsões, as crises cessaram completamente. E nos outros casos em que isso não aconteceu, não cessou completamente, né, os pacientes tiveram uma melhora da qualidade de vida, tiveram uma redução das crises em geral, né? Então, essa foi uma conclusão muito, muito importante. Além de elas não descartaram
os casos em que houve ali efeitos adversos, indesejados, como náuseas, aumento de diminuição de apetite, né? Aumento ou diminuição do apetite, dor de cabeça, enfim, sonolência. Em excesso, né? Principalmente quando tem superdosagem, podem trazer efeitos adversos. Em todos esses casos, mesmo com esses efeitos, se mostrou um medicamento seguro e tolerável para os pacientes, que são crianças. E esses efeitos adversos, quando apareceram, em alguns casos que apareceram, acho que foi 14% dos que elas estudaram lá, eles foram bem brandos e muito menores do que os efeitos causados pelos medicamentos convencionais. Acho que a gente falou até no episódio do autismo, que o pai, quando a gente estava conversando aqui com o pai de uma criança que é portadora de autismo, que ele disse que quando dava esse remédio convencional, o filho dele ficava parecendo um zumbi. Então, os efeitos desse remédio de cannabis são muito menores do que o efeito dos remédios convencionais. Então, elas filtraram isso e mostraram e chegaram nessa conclusão, ou seja, de que é muito eficaz, porque se em 14 casos cessou completamente e nos outros trouxe uma melhora, né, na qualidade de vida, teve uma diminuição ali dos casos recorrentes de crise, que serviram para elas concluírem exatamente isso, que consideram o CBD um elemento importante para proporcionar qualidade de vida e bem-estar para essas crianças, também por seus familiares, né, por seus parentes em geral. Tem até um trecho aqui que ela falou nessa entrevista que disse assim, ó: sobre a nossa pesquisa podemos evidenciar a eficácia do CBD, que quando combinado com THC tem mais benefícios se utilizados com a dosagem adequada. As reações adversas desse tratamento são bem mais brandas em relação aos fármacos convencionais, que eu acabei de falar. Por isso, precisamos incentivar e buscar mais pesquisas efetivas no Brasil, e com resultados promissores já temos, mas infelizmente o preconceito inviabiliza e demoniza o uso medicinal, que foi o que elas disseram aqui na entrevista, né? Uma das autoras também complementou que a implementação de estratégias de políticas públicas do uso de canabidiol poderia facilitar o acesso ao tratamento dessas pessoas que têm dificuldade ou que são de classes sociais menos privilegiadas. Então, é um tema que é muito importante e a gente ficou muito feliz por serem pesquisadoras aqui do lado, né, aqui de Brasília, né? Ficamos também felizes em saber que é um assunto que cada vez mais está chamando a atenção e que despertando o interesse dos pesquisadores e principalmente dos pesquisadores jovens, e ainda mais sendo aqui dessa particularidade delas serem aqui de Brasília, do UniCeub, eu estudei no UniCeub, e comprovar também, corroborar com o que a gente já vem dizendo aqui em várias oportunidades, que é que a cannabis acaba sendo eficaz no tratamento dessa patologia que é a epilepsia refratária infantil e que precisamos ainda vencer preconceitos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa notícia, outra notícia que, né, alimenta o que a gente vem pesquisando aqui no canal, né, para diminuir o preconceito e aumentar o conhecimento. Vamos deixar a apresentação das meninas lá que elas fizeram no congresso lá embaixo no link, lá as descrições. Foi publicado no YouTube, é muito bom, é rapidinho, vocês assistem, mas é muito explicativo e importante de vocês verem onde que começou e como que elas fizeram essa pesquisa. Não esqueçam de deixar aqui o seu like, de se inscrever no canal se você não é inscrito, compartilhe o nosso conteúdo, comentem, é importante a gente estar comentando, trocando essa ideia lá no nosso chat, e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, galera!